Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos tirar dúvidas sobre regras para aposentadoria e cálculo de revisão. Veja também, servidores do Poder Judiciário participam de curso de Libras e comitiva internacional conhece trabalho de justiça restaurativa em vara da infância e juventude. Com o objetivo de atender melhor ao jurisdicionado com deficiência, o TJCE incentivou servidores a participar do curso de Língua Brasileira de Sinais. A capacitação foi oferecida de forma gratuita pela EGP, Escola de Gestão Pública do Estado. O curso, com duração de 40 horas aula, ocorreu em julho na EGP. A turma de 25 alunos foi composta por servidores do Judiciário e de outros órgãos públicos do Estado. A gente nada mais está fazendo do que cumprindo legislação. Além de, no momento presente, a palavra inclusão ser a palavra de ordem, nós estamos vendo isso em todos os meios de comunicação, na literatura, e os legisladores acordaram para isso também. Nós aqui na Escola de Gestão recebemos demanda de diversas instituições e, em cumprimento à Lei 13.146 de 2015, que diz que o poder público é responsável pela formação e pela oferta de intérpretes para as pessoas com necessidade especiais, está atendendo a esta demanda. Os participantes aprenderam noções básicas de comunicação com os surdos, como saudações, objetos do cotidiano, família, profissões, expressões manuais e corporais. Também desenvolveram vocabulário específico da área de atendimento. Aline Freitas, que trabalha na divisão de saúde do TJCE, disse que as aulas vão ajudar bastante na comunicação com essas pessoas. Vi a necessidade do trabalho, com relação aos atendimentos deles, as necessidades deles que chegavam lá no setor e a gente não sabia o que é que ele estava perguntando, não dava para ter uma comunicação. Então aí eu vi a necessidade de fazer o curso, pelo menos o básico. Estou muito feliz que deu para aprender assim, bastante e quero aprofundar mais. Raquel Feitosa, da Secretaria de Infraestrutura do Tribunal, também pretende aprofundar os conhecimentos em Libras. Traz a possibilidade da gente se comunicar com uma comunidade muito grande e importante na nossa sociedade, que é a comunidade surda, que ela hoje está muito inserida na nossa sociedade, principalmente no Judiciário, que hoje conta com uma equipe muito grande de surdos auxiliando, tanto no Tribunal de Justiça como no Fórum Clóvis Bevilacqua. Então eu acho que dentro dessa comunicação é necessário que a gente possa interagir com essas equipes para que o trabalho seja promissor. Esse curso foi um início, a gente espera que tenham outros, Essa parceria entre o Tribunal e a EGP é muito importante para realizar esses cursos de capacitação para a gente como servidor, E a gente aprendeu bem básico, como bom dia, o meu nome, o que você onde você trabalha, onde você trabalha, Então, assim, esse já é um primeiro passo que a gente pode hoje compreender, a gente já não fica tão fora do que eles estão comentando e a gente pode dar um apoio, dar um suporte para essas pessoas. No encerramento do curso, os alunos apresentaram um diálogo para o surdo Paulo Roberto Avelino. As apresentações foram boas nesse curso, as pessoas aprenderam a Libras, Precisa o ouvinte, realmente, esse exercício da Libras, esse processo para melhorar sempre a comunicação possível com o surdo. Na justiça, tem que aprender essa comunicação. Por exemplo, você se encontra em situações, na família tem problemas, Então, é necessário que, quando precisa utilizar a justiça, então precisa essa comunicação lá. A instrutora Ana Maria de Menezes é especialista em educação especial, graduada em pedagogia e professora do Instituto Cearense de Educação de Surdos. Para ela, cursos como esse ajudam a garantir a inclusão plena dos surdos na sociedade. Existe a Lei de Libras, que ela vai dar justamente esse suporte para que as pessoas, os funcionários, o servidor público, ele tenha acesso a cursos que possam dotar a ele assim, essa possibilidade de comunicação com a pessoa surda. Ou seja, possibilitar a chamada acessibilidade das pessoas, no caso dos surdos, dentro dos diversos órgãos e facilitando assim a vida dessas pessoas. Segundo o diretor da Divisão de Educação Corporativa do TJCE, o curso cumpre recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é que os setores que lidam diretamente com o público tenham pelo menos um servidor treinado nessa modalidade de comunicação. O Tribunal de Justiça como instituição
segue a recomendação do CNJ, número 27 de 2009, que é de remover as restrições físicas, arquitetônicas e de comunicação, certo? Como forma de garantir o acesso irrestrito do cidadão à justiça. Pensando nisso, o tribunal incluiu o tema acessibilidade no plano estratégico 2015 a 2020. A intenção do tribunal fazer parceria e trazer as pessoas para capacitar os nossos servidores, principalmente aquelas pessoas que trabalham diretamente com o público. A Miss Suíça 2016, Laurine Salim, esteve no Ceará e conheceu os trabalhos da Justiça Estadual voltados para jovens em conflito com a lei. A Miss fez parte de comitiva da Terre des Hommes, organização internacional sem fins lucrativos que tem sede na Suíça. Ela foi recebida pelo juiz Manuel Clístenes, titular da 5ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza. O magistrado apresentou as ações desenvolvidas pelo Judiciário cearense para reduzir a criminalidade infanto-juvenil. Ele ressaltou a importância do momento. É uma pessoa de outro país, né? Que traz uma fundação de outro país, que é representante de um dos grandes países do mundo, que é a Suíça, que vem aqui demonstrar interesse por uma causa nossa, por uma causa do Brasil, né, por um problema nosso, que é a criminalidade juvenil, né, e vem aí com projetos, com ideias, né, da Suíça, para que a Suíça, né, juntamente com a Fundação Terre des Hommes, possa fortalecer uma parceria aqui com o Poder Judiciário para a gente trazer melhorias aqui nesse setor. O juiz destacou ainda que o Judiciário Estadual, em parceria com a Terre des Hommes, tem promovido oficinas de justiça juvenil restaurativa. A justiça restaurativa, ela traz para o indivíduo, principalmente, a sensação de responsabilidade, a sensação de que praticou alguma coisa errada, né? E de que tem que, de alguma maneira, ou reparar aquele dano, ou pelo menos não praticar novamente aquele erro. É uma ferramenta importantíssima na ressocialização e na prevenção, né? Porque aquele indivíduo ele passa a ser um multiplicador, né, dessa ideia para amigos, para a família, para outras pessoas, né? Durante a visita, a comitiva também acompanhou uma audiência com o jovem que cometeu o ato infracional e recebeu a oportunidade de voltar ao convívio social. Para Laurine Salim, foi interessante acompanhar as iniciativas. Vi que há uma grande motivação das pessoas, então para mim é algo muito positivo. Temos que trabalhar para garantir um futuro melhor, longe do caminho das drogas. No próximo bloco, vamos falar sobre direito previdenciário. Voltamos já. A violência urbana é um problema de todos nós. O Poder Judiciário tem feito a sua parte. Um dos exemplos é o programa Um Novo Tempo, que leva qualidade à vida emocional, familiar e profissional dos apenados, abrindo-lhes novos horizontes. O poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil têm a oportunidade de transformar juntos esta realidade. Venha nos ajudar neste trabalho. Confira agora o balanço do 2º Mutirão do Pai Presente, realizado entre 18 e 29 de julho, no Fórum Clóvis Bevilacqua. Durante os 5 dias da Força Tarefa, foram feitos 61 reconhecimentos voluntários de paternidade. Também nesse período, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Fortaleza comandou 221 audiências de conciliação, que tinham sido marcadas no primeiro mutirão, promovido em maio deste ano. Foram agendadas ainda 47 novas audiências, que vão ocorrer na próxima etapa do esforço, em setembro, também no Fórum da Capital. Criado em 2010, o Programa Pai Presente é uma iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça. O objetivo é incentivar, ainda que de forma tardia, a inclusão do nome do pai no registro de nascimento. Em Fortaleza, o Mutirão do Pai Presente é coordenado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado, em parceria com o Sejusc e as varas de registros públicos, Ministério Público, Faculdade de Evrai-Fanor e o Laboratório Central de Saúde Pública, que realizou cerca de 100 exames gratuitos de DNA. O pedreiro Valbério Lima soube do mutirão e tomou a iniciativa de agendar uma audiência para registrar de forma voluntária os filhos de 15 e 14 anos. Eu vi na televisão e liguei para ela, ela já tinha mandado fazer meus documentos para registrar o menino.
Eu liguei para ela e vim. Eu acho que é importante porque eu tive por mim, né? Eu tenho tem meu pai até para viajar. Eu preciso do nome do pai. As regras para a aposentadoria e o cálculo do benefício têm sofrido mudanças nos últimos anos. Novos temas como a desaposentação também ganharam destaque e vêm gerando dúvidas entre os contribuintes. Para entender mais sobre esses assuntos, eu converso com o professor Eduardo Rocha Dias. Ele também é procurador federal e atua com direito previdenciário. Seja bem-vindo. Olá, Pamela. É um prazer estar aqui e ter essa oportunidade de conversar sobre esses e outros temas tão importantes para o dia a dia de todos, os que trabalham, os que vão trabalhar, os que estão no mercado de trabalho, os que ainda vão ingressar no mercado de trabalho. Professor, tem se falado em diversas condições para se aposentar, como fator previdenciário, progressividade e regra 85-95. Afinal, o que está valendo? Existem diferentes regras referentes aos benefícios previdenciários. Vamos focar na aposentadoria. Eu lembro que há benefícios que não são integrantes da Previdência, que são não contributivos. É o caso do benefício assistencial de um salário mínimo, da Lei Orgânica de Assistência Social, que é devida a pessoas com deficiências e a idosos a partir de 65 anos. Esse benefício não é contributivo, ele tem outros requisitos. 65 anos de idade para a pessoa idosa, homem ou mulher, e para a pessoa com deficiência, a prova da deficiência, além também da prova da situação de necessidade. A Previdência Social, ela é basicamente um sistema de proteção contributivo, que exige contribuição. Há exceções. É o caso, por exemplo, dos trabalhadores rurais, os chamados segurados especiais, que exercem atividade rural, plantam milho, feijão, para fins de subsistência, a família trabalha numa terra que é própria ou de outra pessoa, ou então o pescador artesanal, o marisqueiro, são exemplos de segurados da Previdência, mas que, devido às peculiaridades da sua atividade, não precisam contribuir. Tem direito a benefícios no valor de um salário mínimo. Agora, há outros trabalhadores, como, por exemplo, os empregados, quem trabalha por conta própria, como autônomo, os empresários, doméstico, o trabalhador avulso, como, por exemplo, o portuário, esses têm que contribuir. E há diferentes tipos de aposentadoria. Idade, tempo de contribuição e especial. Elas exigem um período de carência, um número mínimo de contribuições, 15 anos. 180 contribuições. Existe a aposentadoria por invalidez, porque muitos trabalhadores, por uma vicissitude, um fato imprevisto, um acidente, uma doença, acabam ficando inválidos. Aí, obviamente, que a carência é menor aqui, às vezes nem tem carência, em virtude de um acidente, por exemplo. Idade. No caso do trabalhador urbano, 65 anos homem, 60 mulher. O rural, a idade é reduzida em 5 anos. 60 anos homem, 55 mulher. O fator previdenciário, ele incide na aposentadoria, basicamente na aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, ele é facultativo. Existe também aposentadoria especial de quem trabalha exposto a agentes nocivos à saúde. Exemplo, um profissional de saúde que trabalha exposto a raio-x tem direito a se aposentar em menos tempo, mas também tem carência de 15 anos, enfim, mas pode se aposentar em menos tempo. O fator previdenciário aí não incide. Mas existe no Brasil também uma aposentadoria especial para as pessoas com deficiência. Para eles, o fator previdenciário é opcional. Então, onde o fator previdenciário é sempre obrigatório, é na aposentadoria por tempo de contribuição. A Constituição exige 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher. Não tem limite de idade. O fator previdenciário ele foi criado porque não há um limite de idade. E o governo pretendeu, com o fator previdenciário, desestimular, que não proíbe, não impede a aposentadoria, mas quem se aposenta com menos idade sofre uma perda, porque o fator previdenciário impacta como um redutor. Há uma forma de escapar do fator previdenciário, que ano passado, por uma medida provisória, que foi convertida depois na Lei 13.183, a medida provisória é de junho, a lei é de novembro de 2015, permite a não aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição se o homem preenche a chamada fórmula 95 e a mulher a fórmula 85. O que é isso? É uma soma
do tempo de contribuição com idade. Ele vai sofrer um aumento gradual até chegar a 100 para o homem e 90 para a mulher. O que é que significa isso? Hoje ainda está valendo, esse ano de 2016, a fórmula 95 para o homem. Então, um homem que tenha, no mínimo, 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, dá 95. Se ele tem, por exemplo, 36 anos de contribuição e 59 anos de idade, ou seja, 36 mais 59 dá 95. Se ele tem 37 anos de contribuição e 58 anos de idade, dá 95. Ele pode se aposentar sem o fator. Então, beneficia quem começou a trabalhar e a contribuir mais cedo, que pode, assim, se aposentar com menos idade. E, professor, como saber a melhor opção entre tantas disponíveis? Veja que os servidores do INSS, eles são orientados a dar todos os esclarecimentos para o segurado. É possível que o segurado procure uma agência, faça uma simulação, né, do seu tempo de contribuição, da sua idade, para buscar definir qual é o melhor benefício. Quem se aposentou com o fator previdenciário pode requerer enquadramento na nova regra 85-95? A regra nova, como eu lhe falei, veio de uma medida provisória de junho de 2015, que foi convertida em lei em novembro de 2015. E ela não retroage. Então, administrativamente, quem se aposentou por tempo de contribuição com o fator antes de junho de 2015 não pode rever. Eu entendo que a lei não se aplica para fatos que aconteceram antes. É a chamada irretroatividade da lei, é um princípio que vale não só no direito previdenciário, em regra, a lei não retroage. É possível ele recorrer judicialmente? Possível, sim. É necessário verificar, porém, como o judiciário irá se orientar nesse caso. Porque, normalmente, em matéria de direito previdenciário, existe uma regra que manda aplicar a lei da época em que foram preenchidos os requisitos. Então, já houve casos em que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, decidiu que uma lei posterior mais benéfica, ela não retroage. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos a falar sobre regras para aposentadoria. Coisa fungível, bem que pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. A violência urbana é um problema de todos nós. O Poder Judiciário tem feito a sua parte. Um dos exemplos é o programa Um Novo Tempo, que leva qualidade à vida emocional, familiar e profissional dos apenados, abrindo-lhes novos horizontes. O poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil têm a oportunidade de transformar juntos esta realidade. Venha nos ajudar neste trabalho. Estamos de volta para falar sobre regras de aposentação e revisão do benefício. Nosso convidado é o professor Eduardo Rocha Dias. Professor Eduardo, a revisão pode ser solicitada na Justiça em qualquer tempo? A legislação previdenciária, a Lei 8.213, ela prevê um prazo decadencial de 10 anos a partir do ato que concedeu ou que negou o benefício. Então, a princípio, existe um limitador de 10 anos para se requerer essa revisão. Discute-se, e a jurisprudência aceita algumas exceções a esse prazo. Por exemplo, se o segurado, que tem um benefício concedido há mais de 10 anos, tá, mas que quer uma revisão com base em um fato que ele não submeteu ao INSS, que não foi apreciado pelo INSS administrativamente antes. É um fato novo, em relação ao qual o INSS não teve a oportunidade de se manifestar. Por exemplo, ele requereu o benefício por tempo de contribuição, levando em conta um determinado período que ele contribuiu, e agora ele traz um tempo de contribuição, ou um tempo de trabalho como empregado, que ele não tinha levado ao INSS antes. Ele não tinha as provas, ele só conseguiu depois. Então é possível pleitear uma revisão, computando esse tempo que ele trabalhou com base nesses novos fatos, que ele só conseguiu obter agora, novas provas, e que o INSS não apreciou antes. Essa seria uma exceção a esse prazo decadencial
de 10 anos. E qual a diferença entre revisão de benefício e desaposentação? A revisão, por exemplo, mantém o mesmo benefício, no entanto, modificando normalmente o seu valor, né, pela incorporação, por exemplo, de mais tempo de contribuição, de valores que não foram considerados no momento da concessão do benefício. Às vezes a pessoa ganha uma reclamação trabalhista na justiça e recebe uma verba que implica um aumento da remuneração passada que não foi considerada pelo INSS. Então, normalmente você vai rever aí o valor do benefício com base nesse fato, mas vai manter o mesmo benefício, né? A chamada desaposentação, muito embora possa ser considerada, de certa forma, uma revisão do benefício que a pessoa tem, ela é considerada mais propriamente a concessão de um novo benefício. A pessoa, quando se aposenta, acaba vendo que é necessário continuar trabalhando. E muitas pessoas que se aposentam continuam trabalhando e contribuindo. A desaposentação seria rever o valor daquela aposentadoria, computando as contribuições que pagou depois que se aposentou. Veja que nem sempre vale a pena, tem que se verificar se efetivamente a pessoa contribuiu sobre valores maiores do que antes, por um tempo razoável. Há quem defenda no mínimo 5 anos, e é preciso verificar se vai valer a pena desfazer o ato de aposentadoria e calcular uma nova aposentadoria considerando aquelas contribuições posteriores. Administrativamente, não é possível, o INSS não aceita a desaposentação, entende que o ato de aposentadoria ele é um ato perfeito, um ato jurídico perfeito, que não pode ser revisto, e, além disso, a desaposentação ela traria transtornos financeiros, orçamentários, porque teria que ser revisto aquele valor, a Previdência teria que pagar um valor superior ao que pagava anteriormente, mas a jurisprudência ela se encaminha majoritariamente no sentido de aceitar a desaposentação. Então, tanto a TNU quanto o STJ aceitam a desaposentação, inclusive defendem que a jurisprudência tem um entendimento de que não é necessário devolver o que a pessoa recebeu, tá? Mas o Supremo é que vai dar a última palavra. É possível também se requerer a desaposentação para outro fim. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou em atividade vinculada ao INSS, se aposentou, às vezes até proporcionalmente, isso era possível, até 98, se tornou servidor público. Ela não pode levar o tempo de INSS porque já usou para uma aposentadoria. Mas eu conheço pessoas que entraram na justiça para desfazer aquela aposentadoria junto ao INSS para levar o tempo do INSS para o serviço público. Porque não é possível você levar tempo de um sistema para o outro se já foi usado para um fim, a aposentadoria. Então, essa é uma outra finalidade para a qual a desaposentação pode servir também. O novo Código de Processo Civil instituiu a chamada tutela de evidência. O que isso significa? Atualmente se fala em tutelas provisórias. E as tutelas provisórias podem ser de urgência e de evidência. A tutela provisória de urgência, ela pressupõe um risco, um perigo de dano ou um perigo ao resultado útil do processo. Na tutela de evidência não há esse perigo. A tutela de urgência, ela pode ser deferida em um processo, tanto no início, liminarmente, quanto depois. Ela pode ser concedida cautelarmente ou incidentalmente. Já a tutela de evidência não, ela só pode ser incidental. Quais são os requisitos para a tutela de evidência? Primeiro, né, que o direito ele já foi reconhecido. Por exemplo, se já houver súmula vinculante do Supremo sobre aquele assunto. Ou então já existe um recurso extraordinário ou um recurso especial repetitivo em que o Supremo já fixou uma tese de que aquele direito existe, é bom. Então, para que esperar o final do processo? Né? Não há, portanto, urgência. Esse é só um dos requisitos. Também quando o réu ele está usando do processo para protelar. Então, o juiz pode, com base na evidência, ou seja, a probabilidade do direito, por quê? Porque o Supremo já disse que existe o direito. O réu continua se opondo, porque pode ser que o réu concorde com o que a parte quer. Se o réu concordar, o juiz julga antecipadamente. Mas se houver ainda oposição, conflito,
e tiver presente esse requisito da probabilidade do direito, porque o Supremo já reconheceu que é devido, é um caso de tutela de evidência. E aí não há a urgência ou perigo, mas o juiz pode já conceder aquela tutela. Ela seria, há autores que consideram que ela é assemelhada à chamada tutela antecipada. Professor, o que acontece se o trabalhador que já recebeu o benefício da revisão por antecipação perder a causa? Ele precisa devolver o que recebeu? Nós temos, por um lado, os que defendem que esse valor não pode ser devolvido porque ele tem caráter alimentar, foi decorrente de uma decisão judicial. Por outro lado, há os que defendem que aquela decisão judicial, por definição, hoje nas tutelas provisórias, quer a tutela de urgência, quer a tutela de evidência, por definição elas são precárias. A parte que a requer já deve saber de antemão que ela é uma tutela provisória, como o próprio nome diz, que deverá ser confirmada depois por uma decisão definitiva. Se ela não é confirmada, aquele provimento provisório, o novo CPC determina o quê? O retorno à situação anterior. O que é que significa isso? Se recebeu alguma coisa, tem que devolver. E como é que está a jurisprudência? O STJ tem entendimento de que tem que ser feita a devolução. Já a chamada a TNU, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, entende que não. Certo? Obviamente que eu fico com o STJ. Mas é necessário que essa reforma tenha ocorrido ou na primeira ou na segunda instância. O STJ ainda estabeleceu um outro requisito. A reforma não pode ter ocorrido nos tribunais superiores, mas ou na primeira ou na segunda instância, para que tenha que ser feita a devolução. Então é preciso que o segurado fique atento a isso. A jurisprudência terá, obviamente, também que se uniformizar. Essas novas regras têm implicação de alguma forma na previdência do servidor público? O servidor público ele tem um regime próprio, com regras diferenciadas. A Constituição diz que o regime dos servidores deve observar, no que couber, as regras do regime geral. Mas, obviamente, que aquilo que não impactar as regras específicas do servidor público. Né? Obviamente, aquilo que nós conversamos há pouco, a questão da devolução do que foi pago com base numa tutela provisória. Isso se aplica também ao servidor público. No âmbito do regime geral, do INSS, desde o ano 2000, que já se concedia pensão por morte para companheiro do mesmo sexo, união homoafetiva. Os regimes dos servidores públicos demoraram um pouco mais. E essas decisões que reconheceram que companheiros do mesmo sexo, se um deles é servidor e falece, o outro tem direito à pensão, os regimes próprios começaram a se inspirar, e as decisões judiciais também, no regime geral. Hoje já é pacífico isso, tanto no regime geral quanto nos regimes próprios, o direito à pensão por morte para o companheiro do mesmo sexo. Então é um exemplo em que houve a aplicação de uma regra do regime geral nos regimes próprios. Eu conversei com o professor Eduardo Rocha Dias sobre Previdência. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Pamela, a oportunidade de estar aqui e discutir esses temas. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJC Oficial. Obrigada pela companhia e até semana que vem.